dica de leitura e de presente, tá? Especificamente hoje eu quero falar dos meus 2 livros. O primeiro deles é o livro que eu lancei em julho desse ano, De Lodebar para Wonderland. Eu estou gravando esse vídeo na data de hoje, 3 de novembro. Então, esse livro pode ser um excelente presente de Natal para você dar para quem você ama, para você dar para algum amigo, algum parente, para você semear a palavra de Deus no coração dessa pessoa. Por quê? Aqui eu tenho 11 histórias reais de pessoas que superaram os seus piores problemas, pessoas que vivenciaram momentos extremamente difíceis na vida, e eu estou contando as histórias aqui. Através do encontro de cada uma delas com Jesus, eu estou compartilhando aqui com vocês, tá? Como eu já falei, eu falo da Catarina, aquela jovem que, por causa de mimimi na igreja, se afastou da igreja, por causa de irmã que estava perseguindo ela, se afastou da igreja e viu a vida dela virar de cabeça para baixo, até que quando ela conseguiu ter o seu encontro com Jesus, depois de ter recebido livramentos e tal, então ela teve condições de superar aquela história ruim e retomar sua caminhada. Lê a história dela com todos os detalhes, está no livro. Eu tenho a Tamires, que era uma jovem pobre, que foi trabalhar para ajudar a família e conheceu o filho dos seus patrões, que era um homem bem mais velho que ela, casou com ele, se envolveu com o enteado e se enrolou em um monte de situações difíceis, acabou se separando do marido depois que tudo foi descoberto e ela foi parar na prostituição. E aí você vai conhecer os detalhes de tudo isso aí, inclusive a superação que ela teve, tá? Você tem o Rafael, que ficou curioso para querer conhecer o mundo depois de ter sido criado na igreja, criado no evangelho, quis conhecer o mundo e ali ele se atrapalhou todo na vida, tá? Teve experiências bem desastrosas na vida. Eu tenho também a história de um casal, Lindomar e Jaqueline. Quem é que odiava mais ali? É uma história bem forte. Essa acho que eu nunca cheguei a comentar com vocês aqui. Quem odeia mais? Ele ou ela? E brigavam, e se galfiavam, e quando separavam, rolava traição de parte a parte, que separavam, mas não estavam divorciados, então era adultério. Aí voltavam, até que numa dessas separações, ela teve a oportunidade de ter seu encontro com Jesus, para mudar a história da vida dela. Só que ela não sabia que onde ele estava lá, ele também teve a mesma oportunidade. Vem comigo, compra o livro que você vai conhecer essa história com riqueza de detalhes, tá? São 11 no total. Então você vai ver histórias de pessoas que superaram os seus piores problemas. Através de quê? Do seu encontro com Jesus. Aí você está vendo aí, você vai me dizer: ah, mas se eu não tiver Jesus eu não consigo superar. Olha, conseguir, consegue. Conseguir superar sem Jesus, consegue, claro que consegue. A terra, Deus deu aos filhos dos homens. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Eu tenho até no canal uma mensagem pregando sobre esse assunto. Então, quem tem disposição para arregaçar a manga, consegue superar. Só que com Jesus é mais fácil, porque são 2. Você e Jesus, Jesus e você, eu e Jesus, Jesus e eu. Se eu não conseguir, o que eu não consegui fazer, Jesus faz por mim. Essa é a diferença. É você ter, não é somente ter alguém, mas é você ter alguém especial, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz por mim e por você, aquele que tem todo o poder, aquele que disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, aquele que disse: venham a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio. Não estou falando de alguém qualquer, não estou falando de um político, ou de um líder religioso, ou de uma pessoa influente. Eu estou falando do Filho de Deus. É a grande diferença. Então fica mais fácil superar. E essa é a diferença. Ó, De Lodebar para Wonderland. Ele está disponível para venda na Amazon, no formato digital, no Clube de Autores, no formato impresso,
e no Uiclap no formato impresso. Eu vou deixar nos comentários os links de venda desses livros. Desse livro, você vai ter opção de comprar onde você quiser, com as formas de pagamento. Em breve eu vou disponibilizar outros canais para venda desse livro, tá? Aguardem aqui no canal que em breve, assim que tiver tudo certo, eu vou anunciar. Mas em breve nós vamos ter outros canais para vendas desse livro. É uma excelente dica para você dar de presente. Aproveita o final de ano. Estamos gravando esse vídeo no dia 3 de novembro. Você tem 13º agora no final de novembro, a primeira parcela. Você tem até o dia 20 de dezembro a segunda parcela. Então você pode separar uma verbinha para você poder presentear alguém que você ama com algo que seja útil. Monteiro Lobato certa vez disse que um país se faz com homens e livros. Voltaire, filósofo, certa vez disse que a leitura engrandece a alma. Então, a leitura, ela faz a gente pensar, ela tira a gente do comodismo do Ctrl+C, Ctrl+V, sabe? Aquelas notícias que você recebe e sai compartilhando, não investiga, não se informa, e muitas vezes aquilo é fake news, e eu estou deixando aí nos comentários os textos sobre fake news. Então, a leitura, ela faz a gente pensar, ela abre a nossa mente, ela abre o nosso horizonte, ela faz a gente enxergar. Quem tira o prazer de você de ler é quem não quer que você pense, tá? Quem vive mandando mensagens para você dizendo que você não deve buscar informação, você sabe que isso existe, tá? Você sabe que você é orientado a buscar informação só em determinados canais que eles determinam. Você sabe muito bem a quem eu me refiro, você é inteligente, você sabe. É porque não quer que você pense, não quer que você investigue, não quer que você averigue, tá? A pronúncia está correta, averigue. Só você pesquisar aí. Não é averigue não, é averigue. Isso é para você compreender que é importante estudar, inclusive, o português, para poder se expressar corretamente, e assim a gente vai aprendendo, a gente vai se reciclando, a gente vai se renovando. A leitura tem essa capacidade de fazer a gente viajar para países distantes, para épocas que nós não vivemos, sem sair de casa. A leitura tem esse poder, entendeu? Com a capacidade de fazer você pensar e entender, tá? E aprender a absorver o que é bom e reter o que é ruim. A Bíblia diz isso. Examine tudo e retenha o que é bom. A Bíblia diz isso. Então esse é o primeiro livro que eu quero recomendar para você. O segundo livro é o meu livro O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Eu lancei esse livro em novembro do ano passado, está fazendo um ano agora. Lancei na intenção de também fazer com que você presenteie as pessoas com esse livro. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, ele está disponível na Amazon apenas, tá? Está nos formatos digital e impresso. Esse você só encontra lá. Aí são questões de contrato entre mim e a editora KDP. Não dá para comercializar em outro lugar. Bom, O Dinheiro Nosso de Cada Dia é um livro que vai ajudar você a organizar a sua vida financeira. Porque eu começo falando sobre o conceito de educação financeira, que é um conceito que é muito negligenciado, porque nós vivemos uma sociedade consumista, uma sociedade que desperta muitas vezes aquele sentido de competitividade que é tóxico, é negativo. Eu falo no livro também sobre as receitas, o dinheiro que a gente recebe, o que são receitas fixas, o que são receitas variáveis. Eu explico tudo isso lá no livro, porque tem gente que se enrola e monta orçamento com despesas que são variáveis. Por exemplo, tem gente que monta um orçamento baseado em hora extra, baseado em comissão, baseado em adicional noturno. São coisas que acabam. Hora extra a empresa pode suspender e você ser proibido de fazer. Tem muita empresa que faz isso. Comissão, ela pode diminuir. É uma verba que é sazonal. Por exemplo, um vendedor arrebenta nessa época do ano. Mas em compensação, janeiro, fevereiro, para ele é vaca magra. Quase não tem comissão. Maio ele arrebenta, que é Dia das Mães. Junho ele também dá
uma levantada boa, que é dia dos namorados. Julho não, agosto levanta um pouquinho, dia dos pais, depois vem a caidinha, setembro, outubro, novembro dá uma levantadinha, outubro não pega um pouquinho dia das crianças, mas é uma verba sazonal. Adicional noturno, ele pode acabar porque você pode ser transferido para o turno do dia. Então, ali eu explico tudo direitinho, como é que a gente monta um orçamento, tá? E eu não estou falando de coisa sofisticada, de planilha Excel, de PowerPoint com demonstrativo, não. Estou falando de você pegar uma folha de papel e anotar. Eu também falo num capítulo inteiro sobre as despesas, o que são despesas que são imprescindíveis, o que são despesas que são necessárias e o que são despesas que são supérfluas. Ali eu explico tudo bonitinho, tá? Como é que a gente administra essas despesas aí, tá? Eu também falo nesse livro sobre a inadimplência em si, como é que a gente faz para evitar, e caso a gente já tenha entrado nessa situação, como é que a gente faz para sair dessa inadimplência. Então eu tenho um capítulo falando sobre tudo isso aí, tá? Aí você vai me perguntar, mas baseado em que você escreveu esse livro? Quem é você? Bom, eu sou um cara que cursei uma faculdade de administração, então eu tenho um pouco do conhecimento acadêmico. Eu sou um cara que tem uma experiência profissional de 34 anos, né? 1985 a 2019, quando eu me aposentei. E dentre esses 34 anos, eu tenho aí, botar alguns anos aí, 6, 7, trabalhando com essa parte de negociar dívidas. Não somente no meu último emprego, que foi a Caixa Econômica, mas o emprego anterior que eu tive numa operadora de call center, numa operadora de telefonia, claro, setor de cobrança. Então, só no setor de cobrança da Claro eu fiquei 2 anos. Somado ao tempo que eu fiquei na Caixa nesse setor de cobrança, de inadimplência e tal. Então, tenho uma experiência bem significativa. E somadas essas duas coisas que eu falei, a minha experiência profissional, minha formação acadêmica, eu tenho também as pesquisas que eu fiz para escrever esse livro. Então, juntei tudo isso e acrescentei experiências pessoais, erros que eu cometi, erros que outras pessoas que eu conheço cometeram, tá? Juntei todo esse material e transformei no livro O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Eu também falo ali nesse livro sobre o que a Bíblia fala sobre dinheiro, tá? Falo também sobre os 7 pecados capitais do dinheiro. Então é um livro também super legal para você dar de presente para alguém. Nós estamos gravando esse vídeo no dia 3 de novembro. Então você pode usar o seu 13º para comprar. E passando essa época aí, você pode presentear em qualquer época do ano. Por quê? Porque é um livro que vai trazer uma ajuda para essas pessoas. O governo agora está com esse programa do Desenrola Brasil, que vale a pena você pesquisar, vale a pena você ver as condições, tá? Vale a pena. Vale a pena você procurar se informar e procurar resolver esse problema, porque a inadimplência, o endividamento pessoal, ele pode atrapalhar muita coisa na sua vida, até seu casamento. Tem casamento que acaba por causa disso. A inadimplência é a 4ª maior causa de divórcio, está no Brasil. Vai pesquisar que você vai encontrar essa informação. 4ª maior causa de divórcios no Brasil é a inadimplência. Então a gente está falando de algo muito sério. A gente está falando de algo que mexe com as famílias, tá? E a inadimplência, ela impede você de conseguir um emprego. Que é a empresa que consulta esse banco de dados e verifica a pessoa inadimplente e já descarta no processo seletivo. Eu já falei isso em vídeos sobre gestão de carreira e é verdade. Elas não vão dizer para você que fazem, mas fazem. Não vão dizer para você, mas fazem. É um direito que elas têm, porque elas entendem que uma pessoa dessas, com cheia de dívida na cabeça, uma pessoa dessa não é produtiva, porque vai toda hora parar para receber ligação, porque essas empresas de cobrança ligam, infernizam, você sabe disso. Se você já passou por uma situação de inadimplência, você sabe que essas empresas infernizam a vida da pessoa. Imagina, a pessoa não consegue trabalhar porque essa empresa fica ligando toda hora, infernizando a tua vida. Então o empregador muitas vezes nem quer contratar uma pessoa nessa situação, porque ele imagina isso. E se você já está trabalhando e está passando por isso, pode acarretar até na sua demissão. Toda hora você parar para atender telefone por causa de ligação de cobrança, é complicado, tá? Então a inadimplência mexe com tudo, tá bom?
vai ser uma outra dica bem interessante para você presentear alguém. Bom, então, de Lodebar para Wonderland e O Dinheiro Nosso de Cada Dia são os meus 2 livros nesse momento aí da minha vida como escritor. Tá? Estão disponíveis para você, só você entrar nos sites e comprar. Vou deixar, repito, vou deixar os links de vendas aí nos comentários. Aí você entra lá, você compra, você vai ser feliz, bem-aventurado, você vai adquirir conhecimentos, você vai aprender com as experiências pessoais de cada um dos envolvidos que são apresentados nesses 2 livros. Porque tanto de Lodebar para Wonderland quanto O Dinheiro Nosso de Cada Dia tem experiências pessoais ali, que eu estou compartilhando também. Tá? Vale a pena você adquirir. Tá bom? Só até aqui foi o que o Senhor tocou no meu coração para eu falar nessa tarde, nessa noite, nesse dia aí. Não importa a hora que você esteja vendo esse vídeo. Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus conceda a você uma boa leitura, que você, através do livro de Lodebar para Wonderland, você adquira força para vencer as dificuldades que fazem parte da vida. Se você não está enfrentando alguma agora, certamente em algum momento você vai enfrentar, e eu não estou jogando praga, não estou jogando maldição, mas essas coisas fazem parte da vida. Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, mas Jesus falou no mesmo texto, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tá? O salmista fala também, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, repito, não estou jogando praga nem maldição para cima de você. Eu estou dizendo que se você não está enfrentando nenhuma dificuldade, amém, glória a Deus, mas certamente em algum momento, em alguma área, alguma dificuldade haverá de aparecer. Então o livro de Lodebar para Wonderland, ele vai te dar essa bagagem para você aprender com as experiências dessas pessoas que deram a volta por cima. E se você está vivendo uma dificuldade, está vivendo uma situação que jogou você no fundo do poço, esse livro é para você. Porque ali você vai conhecer histórias reais, pessoas que deram a volta por cima. E são pessoas que eu conheço, tá? Eu compartilhei histórias de pessoas que eu conheço. Algumas dessas histórias eu vi de perto, outras eu ouvi falar. Eu peguei a narrativa, é claro que eu mudei nomes, datas e locais, mas está aqui. O livro Dinheiro Nosso de Cada Dia eu também compartilho experiências pessoais. Tá? Falo ali sobre casais e tal, como administrar o seu dinheiro. Tem algumas coisas nesse sentido também. Repito, são situações reais, as quais eu mudei o nome das pessoas envolvidas. Então, o Dinheiro Nosso de Cada Dia vai te dar conhecimento, esclarecimento e bagagem para você poder superar qualquer dificuldade financeira que você esteja enfrentando e evitar entrar em dificuldades financeiras, tá? Muito obrigado porque você ficou até aqui. Muito obrigado porque você me deu atenção. Deus abençoe sua vida. Obrigado por você que está inscrito. Obrigado pela que você foi lá e se inscreveu. Você que ainda não se inscreveu, peço que você se inscreva. Clique no sininho, curta, comente, compartilhe. Lá nas minhas outras redes sociais, faça a mesma coisa. Assim você vai estar me ajudando aí, tá? A botar esses vídeos para serem relevantes nas plataformas e eles alcançarem as pessoas, porque eu quero muito que esse vídeo alcance as pessoas. É óbvio que eu quero que você compre meu livro, claro. Não sou mentiroso, não sou hipócrita. Claro que eu quero que você compre meu livro. Eu quero que você seja meu leitor. Eu quero que você dê esse passo a mais. Além de ser aquela pessoa que me segue nas minhas redes sociais, além de você ser aquela pessoa que assiste os meus vídeos, eu quero que você seja verdadeiramente um seguidor. Se inscreva, tá, nas minhas redes sociais. Quero que você seja meu leitor. Porque isso vai me motivando a escrever novos livros. Eu tenho muitas ideias aqui, tenho colocado já no Word, né? Hoje não se coloca mais nada em papel, vamos dizer assim. Tenho colocado minhas ideias aqui no Word, no bloco de notas, e tem novos livros para sair. E eu quero que vocês comprem esses. Quero que vocês sejam meus leitores. E quero que vocês me deem o feedback. Me digam se o livro é bom, se não é. A gente que escreve precisa disso aí para ter ideia. Poxa,
Qual é o público que eu estou atingindo? A quem que eu quero falar? É o retorno de vocês que dá tudo isso aí, tá bom? Deus esteja abençoando todos vocês. Espero você no próximo vídeo. Cada um de vocês que está me vendo aí. Espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.